A gente vai falar um pouquinho hoje aqui sobre soberania começa na infraestrutura. Meu nome é Adriano Silveira. Estou há uns 20 anos aí falando de redes IP ao longo desse período. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre redes autônomas para essa era da IA. O pessoal ainda está chegando. Vamos começar aqui. Bom, ano passado, eu estou me sentindo um pouco pressionado aqui, porque ano passado teve um mestre aqui falando em 2025 sobre redes que são definidas, né, pela IA, né? Que essa é uma... O que a gente pergunta aqui, né? O que a IA faz com redes e como é que isso define a soberania dos países? Então, em 2025, o Ricardo Cainete esteve aqui apresentando como é que essas GPUs se interligam, como fisicamente isso constrói os clusters de computadores e como é o comportamento dessa rede, e toda a sequência disso até chegar na necessidade de redes um pouco diferentes do que a gente conhece hoje para essa finalidade. Então, como a régua subiu, a gente dá continuidade para o ano de 2026, mas agora com uma pergunta um pouco diferente. A pergunta agora é: quem opera essas redes que fazem a IA? Né? Bom, a tese que a gente vai defender aqui, ela é: a soberania não é só onde os dados estão. Não é uma preocupação. A gente viu uma série de palestras e demonstrações de como eu armazeno, como eu guardo esse dado, como ele deve estar seguro e acessível ao mesmo tempo, né? Mas uma determinação pode resolver isso, ou estruturas podem resolver isso. Mas também vamos discutir quem opera essa infraestrutura. Então eu vou fazer uma afirmação que vai ser uma conclusão que todos vão chegar hoje, né? Como eu vou usar alguns argumentos aqui, eu vou começar com a afirmação de que a autonomia tecnológica exige redes autônomas. Tem alguém de Minas aqui? Tem alguém de Minas? Levanta a mão. Você é mineira? Qual é o seu nome? Rosana. Rosana, mineira, se eu conseguir te convencer, eu vou convencer todo mundo. Né? Verdade. Então, serei forte. Ao fim daqui das argumentações, a gente vai chegar à conclusão de que, de fato, há não só uma necessidade de redes autônomas, mas uma exigência de que elas aconteçam, né? Isso está muito relacionado à nossa comparação entre quais são as atividades humanas, ser suscetível a erro, ou ser autônomo em relação a parâmetros que a gente pré-define ou pré-determina, né, para essas redes. Vamos começar um pouquinho pela infra. Acho que esses dados aqui já devem ter ouvido em algumas outras palestras, mas esse em termos são 600 bi de dólar em CAPEX, só em infraestruturas IA, nos hyperscalers esse ano. Um absurdo, né? Então, me perguntam muito, principalmente em fóruns de elétrica, é real? Esse CAPEX, ele é real? Isso é sustentável, essa curva? Sim, isso está acontecendo hoje. E a permanência disso vai continuar. A gente tem um consumo direcionado até 2030, aproximadamente 945 terawatts-hora. Cara, eu tô falando, isso é um Japão, só destinado a data center, consumo de energia. Então, nesse entorno, altos investimentos. Um consumo de energia projetado em 1975. E a cada nova geração de modelo, isso dobra a expectativa, a pressão. E é uma pressão geográfica, é uma pressão em diversos outros segmentos. A gente vai para o segmento elétrico, a pressão na transmissora, a pressão aonde se gera, energia limpa, variável, que afeta a rede, a pressão sobre o controle dessa energia. E, de fato, a inteligência artificial consegue também ser entendido como um derivativo dessa energia. São curvas, tá? Então são probabilidades de que isso aconteça. Os estudos, eles apontam que eu posso, inclusive, estar no início de uma exponencial e esses consumos serem bem maiores do que esse. Bom, é o organismo internacional que está falando, não sou eu. É a perspectiva do Brasil. O que a gente tem aqui, né? Olhando para o Brasil hoje, diria que temos vantagens reais. Sim, temos vantagens reais, tanto pela nossa matriz elétrica renovável,
E a gente começa a ver alguns efeitos, né? Então, a alocação de 23 bilhões de reais para um plano brasileiro é uma excelente iniciativa governamental. E ela já está acontecendo de 24 até 2028. A gente tem a ampliação do computacional Santos Dumont em 4 vezes a capacidade. A gente tem também pedidos de conexão, não vou entrar no mérito de 38, se esses 38 gigawatts tem uma parte especulativa, uma parte real, mas de fato ele tem um apontamento de uma expansão de pedidos elétricos bem considerável. E uma quarta característica que é interessante também, a gente menciona sobre a capilaridade de fibra. Esse é um ativo, eu diria, nacional, né? Essa capilaridade de fibra ela foi construída ao longo de alguns anos, principalmente pelo número de SNs e redes. Então, se você tem uma capilaridade de conexão gigantesca que vai ser necessária para a interligação desses centros de dados, né? Então, a gente for resumir isso como um ecossistema, hoje a gente vai falar dessa parte azul, que está aqui à minha esquerda, sobre redes de operação. Mas esse ecossistema, ele nasce num Brasil de diversidade, com escala, onde a digitalização já é presente. Essa digitalização consome modelos, que consomem GPUs, que consomem centros de computação, que precisam de energia para seus data centers e colocations, e essa energia utilizada, né, a derivativa dessa energia como os serviços de infraestrutura, precisa dessas redes para estarem interligadas, e essa rede precisa estar operando. Então isso é uma cadeia, não enxerguem isso como uma cadeia, mas como um ecossistema, e ele está todo correlacionado. Tá? Esse é o nosso operação, é onde a gente vai dar o foco agora na sequência, que é o sistema nervoso, né, que ele vai controlar toda essa ramificação de conectividade. Bom, vamos definir aqui, padronizar, que é bem diferente treinar o IA do que é conhecido hoje como servir, né? Você imagina ter uma Ferrari parada numa cancela, né? Que desperdício, né? Você tem uma rodovia muito boa e você tem que esperar ou no engarrafamento ou numa cancela. Então, no ano passado aqui a gente explica o que é treinamento, o que são as GPUs, como elas conversam, o que é a inferência, que isso está no front-end. Então, basicamente, eu tenho uma camada de back-end, uma camada de front-end, e o dado mais interessante aqui é que todas essas GPUs se correlacionando, elas necessitam de uma rede. Então, a rede ela não é só parte ociosa de um servidor que precisa fornecer um dado. Ou esse servidor vai ficar ocioso durante um tempo, e isso não tem relevância. A gente está falando de máquinas de milhares de dólares e que podem chegar até 1/3 do seu tempo esperando a rede para essa informação, para uma retransmissão ou para um treinamento. Você imagina o que é ter uma rede dessa parada para um desses operadores estacionar esse investimento, né? O bacana aqui é que as redes estão sendo baseadas em padrões. Então a gente tem 3 iniciativas que são bem legais, exemplificando aqui, né? E aí tem uma analogia que é interessante, né? A gente quer ser residente de uma casa quando você tem uma caixa preta, ou você quer ser inquilino quando você não tem domínio sobre aquilo que você está gerindo. Então, ter o domínio, ele parte de um princípio de que a sua independência ou a sua soberania, ele vai estar baseado em padrões. 3 exemplos básicos: o padrão de Ultra Ethernet, pelo Ultra Ethernet Forum, ou seja, transformando os padrões de conectividade não proprietários para que qualquer um possa se vincular e comunicar entre as GPUs. 800 GB e além, então o apetite por banda, ele continua. Na realidade, ele cresce numa taxa maior do que cresceu aos últimos anos. E os protocolos ou linguagens, né, que a gente vai interagir também 100% abertos, para que a interoperabilidade da criação ou do desenvolvimento também possa acontecer. E aí, se esse elo decisivo da soberania for a operação de rede, ele pode ser o elo decisivo?
Então vamos ver aqui o que o TM Forum fala, né? O TM Forum, ele coloca uma jornada, a gente escreve como uma jornada, mas são degraus aqui, são 6 degraus, e esse setor ele formaliza esses 6 degraus para dizer estágios, passos em que essa rede ela é autônoma. Então vai do L0 até o L5, mas de fato, como é que eu faço para subir? Ele demonstra uma foto, né? E hoje aqui a gente vai mostrar como é que essas disciplinas, né, ou como é que eu processo ou avanço para que 5 disciplinas entrem em loop e de fato a automação aconteça. É o que a gente chama de closed loop. Então a gente vai falar aqui na sequência alguns conceitos como declarar, ensaiar, implementar, observar e reagir. E o bacana é que o reagir gera uma nova declaração, né? Então aqui são termos mais genéricos, dependendo da aplicação da indústria que a gente esteja falando, né? Obviamente isso tudo está relacionado a um foco, a uma ação. Então ele pode ser para gerir tráfegos, ele pode ser para questões de segurança, ele pode ser para balizar uma configuração on-change de rede que você precise fazer, né, de uma forma constante. Bom, como a gente falou lá atrás de modelos abertos, né, aqui a gente vai exemplificar bem rápido, né? Eu declaro uma intenção no YAML, em Git, utilizando modelos Yang e OpenConfig, vou conversar via netconf e vou escutar via Gemini. Muita sopa de letra. A última camada, eu estou falando de equipamentos. Esses equipamentos são agnósticos, porque quando eu interajo em protocolos abertos ou interfaces abertas, isso não importa o fabricante. É um pouco contraditório eu estar com o Nokia aqui, né? Não é contraditório. É a evolução, a gente não pode ir contra a tecnologia. Então, independente do perfil de hardware que ele esteja ali alocando, a precisão dessa separação e dessa liberdade, ela confere 2 consequências nesse diagrama. Toda a parte superior é a inteligência que fica contida dentro da organização. Então, essa inteligência passa a ser parte integrante da sua organização, e não na cabeça de um engenheiro. E o bacana ali da parte de baixo é que você passa a definir nesses equipamentos não mais se eu gosto de A ou B, mas quais são os requisitos técnicos que de fato eu preciso. Eu tenho latência nanosegundo? Eu vou precisar de bufferização? Qual é a arquitetura de rede de fato que eu preciso? Ou eu vou declarar nas minhas próximas aquisições part number de alguma coisa que eu goste. Então isso daqui vai conferir tanto a liberdade da sua gestão, quanto a sua autonomia daquilo em que é um dos principais valores, né, que é o conhecimento dentro da sua organização. Bom, declarar a intenção, agora vamos passar rapidamente nos 5. A configuração como código, né? Então, quem sabe fazer, ele... antigamente, como é que a gente fazia, né? Tá na cabeça do engenheiro o que ele precisa fazer, ele vai lá e transporta isso para uma CLI e aplica. Quem vai ler essa lista de comandos, né, que foram aplicados em um determinado equipamento de rede, vai olhar aquela lista, mas sabe qual foi a intenção que aquilo foi feito? Então ela tem que ter um processo reverso para isso, né? À medida em que a gente começa a declarar a intenção do que eu quero ou onde eu quero atingir, esse conhecimento ele passa a ser versionado como código, revisado como código, auditável, reproduzível, do jeito que a gente gosta de estar melhorando. Então a intenção é o que eu desejo, e uma vez que você descreve a intenção, não importa se é 1, 10, 100 ou 1000 caixas, a minha velocidade de digitação ela passa a ser irrelevante. E a gente passa a tratar essa inteligência como um ativo da própria corporação. Essa aqui é interessante, né? Chovendo pra caramba ali, e ele tá super tranquilo, com um semblante calmo, parece a minha amiga mineira, com um semblante super tranquilo. E quem é de operação aqui? Tem alguém de operação? Levanta a mão aí. Você já passou por aquela sexta-feira que você deu um comando, mas não era para dar? Sensacional. Agora você imagina que se você tem a sua rede, você não precisa olhar para o lado,
dizer para o cara, putz, não era para ter acontecido isso. Mas você tem a sua rede num gêmeo digital. Estritamente ou exatamente como a sua rede está operando hoje. Então, por telemetria, você replica e você tem toda a construção dessa sua rede. O que se propicia? Que você erre aonde pode errar. Não necessariamente você errar, mas você já declarou a intenção. Então, seguindo a ordem, né? Quando você declara a intenção, ela testa, te dá alternativas ou opções de correção. Você sai de uma jornada de entrar numa janela de manutenção, sem previsão de sair, ou numa sexta-feira acabar com o final de semana, para poder começar a gestionar validações daquilo que você vai implementar. E agora para a implementação, que é a change final, né? Então, assim, são conceitos muito, muito comuns em quem faz desenvolvimento. Então, como é que você sai do rollout para o pipeline, né? Eu estou preocupado em fazer as minhas janelas ou eu passo a estar preocupado em encadear pequenas mudanças? Pequenas mudanças encadeadas trazem melhores resultados do que grandes janelas muito planejadas, né? E, obviamente, com rollback automático. Bom, isso tudo pode acontecer, eu posso ter a visibilidade dessa rede sem um monitoramento específico, eu posso criar um gêmeo digital sem um monitoramento específico, e esse entra uma disciplina chamada observar ou observação, aonde a gente tinha um modelo anterior lá, o SNMP, onde você tem a sua plataforma questionando o estado. E aí eu começo a trabalhar pela média. É a média no pooling de minutos, é a média no pooling de a cada 5 minutos. Isso esconde certas rajadas, isso esconde... trabalhar pela média, por exemplo, eu não consigo pegar um microburst, eu não consigo observar uma cauda, eu não consigo fazer uma tomada de decisão imediata de se eu preciso resfriar aquele cluster ou não. Ou se ele vai sobreaquecer, ou se eu vou esfriar ele na hora errada porque já passou esse tempo, né? Então, além da telemetria, sincronismo, né, como eu meço essa rede, acho que não tem uma novidade, e inclusive eu vi isso no WRNP de 26, em maio agora, algumas reportagens falando e sinalizando já essa mudança para modelos abertos em Gemini. Então, a observabilidade como foundation, né, como fundação, como base, e a reação. Uma vez que eu observo e sei a minha intenção, eu faço uma tomada de decisão. E essa é a hora de reagir. Então aqui eu fecho o loop, porque a minha reação passa a ser uma geração de intenção. Essa reação, ela é reação a algo que já foi, obviamente, por observação detectado. Ele vai gerar uma implementação, uma declaração que vai implementar, e esse loop vai assim por diante. Bom, esse aqui é um caso real. Não sei se dá para ver aqui embaixo, ó, bem perto de mim, tem um surfista. Esse é o nosso amigo lá no plantão da madrugada, com um tsunami de 33 teras chegando na rede, e ele sozinho para operar isso, né? Esse é um dos formatos de ataque que a gente está chamando de tsunami, mas tem outros que são de multi-origem, multi-rajada, multi-vetor, muitas origens para muitos destinos, ou seja, essa variação de métodos de ataque, eles são utilizados também por inteligência artificial. Então a própria IA passa a controlar porcento de controle, seja ele botnet ou um ataque distribuído, alguns alvos, né? É humanamente impossível tratar isso. Como eles são muitas variáveis, e esses ataques cada vez eles entendem a vulnerabilidade da sua rede, entendem que as reações a um determinado ataque ela é muito demorada, e ele começa a fazer ataques em rajada. Ou ele entende que a infraestrutura não comporta um ataque de 33 tera, e ele também começa a usar esse tipo de aplicação. Então, como é que isso é dois lados dessa mesma moeda da IA? Ela está do lado ofensor e do lado defensor ao mesmo tempo. Então, para combater ataques automatizados por inteligência artificial, obviamente a sua proteção também tem que estar usando as mesmas ferramentas ou ferramentas comparáveis e compatíveis. Nesse caso aqui, a gente distribui o conceito, enquanto Nokia, de inteligência, ou seja, a gente reduz o risco e especializa algumas partes desse loop fechado.
Então a gente faz a monitoria de 100% da rede, para entender 100% do tráfego, cruza esses vetores, esses dados, e toma ações na própria rede. Então a filosofia aqui é como é que eu faço a própria ativo de rede, que é o seu principal ativo, se autoproteger. E a sua rede, como um dos principais ativos de geração de receita, ela acaba sendo o seu alvo principal de proteção. Então é bacana, esse assunto é um dos grandes exemplos desse loop fechado, né? Bom, e a Nokia e a RNP? Essa é uma proposta de construção conjunta. O time está aqui sempre à disposição para que a gente consiga seguir essa caminhada, né, e sustentar a IA soberana enquanto conectividade e segurança. O que a gente enxerga são capacidades de interligação da HPC ou a IA federada. Esse é um dos próximos desafios, né? Esses dados vão acontecer, eles vão ser interligados, e a gente já vai estar falando de interfaces vultuosas aí de 800 GB a mais. Operação aberta e auditável, essa é a independência. Então, não ter essa caixa preta para que você tenha capacidade de autonomia é um dos principais vetores, né, nessa tomada de decisão, em como orquestrar essa rede, né? Cooperação internacional, então tá inserido e fazer parte com o centro de pesquisa é sempre um dos vieses nossos em conjunto, então é um bom casamento. E claro que a vulnerabilidade pela exposição ela vai sempre aumentar, né? Então a exposição de boas redes, a exposição de dados, ele provavelmente causa também uma necessidade de se proteger. Então a segurança em escala nacional, contra esses ataques de dados visando uma soberania, passa a ser um fator também preponderante. Bom, a soberania, a gente vê aqui que ela é uma jornada, né? Ela não só... eu não estou só alterando e dizendo que isso acontece agora, a partir de hoje, mas é algo que a gente pratica todos os dias. Pratica dentro, inclusive, desse loop, né? A gente apresenta hoje aqui. Então, eu vou inverter um pouquinho as perguntas. Se precisar de microfone, eu vou fazer uma pergunta para eles aqui. Então, a pergunta é, dentro da organização, né, quanto da operação da sua rede depende de uma ferramenta que você não pode trocar? O não pode, né, é forte, né? Mas você consegue? Essa sua próxima mudança crítica, seja da sexta-feira do nosso grande amigo, ela já foi ensaiada? Essa mudança é crítica, ela já foi ensaiada? Ou tem algo que você vai encontrar na madrugada que vai atrapalhar a gente aí no final de semana? E por último aqui, você detém controle total dos seus dados hoje, enquanto organização? Se mudam as pessoas, se mudam a forma, você ainda assim vai ter ou vai continuar tendo amanhã? Seja por qualquer outro evento externo ou de decisão da sua própria corporação, né? Então tem assuntos interessantes que foram abordados aqui em outros fóruns da Nokia também, por um colega que fala muito sobre a criptografia e a segurança de proteção do trânsito desses dados, que acaba sendo também um dos fatores que pode responder ou ajudar a responder essa terceira pergunta. Bom, eu falei que ia cumprir o tempo, dá para falar mais, hein? Eu queria fazer um convite a vocês. A gente está com o stand aqui, eu sei que já está em final de evento, mas a gente gosta, primeiro, de problema. Então essas perguntas podem ser só perguntas e a gente discutir as respostas delas aqui no stand. Eu vou ficar à disposição de vocês, a gente e todo o time da Nokia que está aqui hoje, para responder essas perguntas com vocês. Obrigado aí pela participação.